Seja muito bem-vindo ao Ponto Criativo, um podcast da Criativamente Treinamentos. Aqui você vai ouvir histórias de empresários, líderes, gestores, que com as suas experiências, os seus aprendizados, as suas superações, conseguiram chegar onde estão hoje. Eu sou Isabel Queiroz e você me acompanha aqui nessa temporada para se inspirar e aprender com essas pessoas. Hoje está aqui comigo Cíntia Maroc, maravilhosa. A Cíntia é uma pessoa muito especial para mim, porque a Cíntia é uma pessoa que estuda muito. E eu amo as pessoas que estudam. A Cíntia tem um legado e uma história, né? Um legado e muita responsabilidade, uma paixão pela odontologia, uma força, né? De ser mulher, de ser mãe, de ser empresária. Estudou desde cedo, foi embora de casa para poder estudar, né? Passou por diversas instituições, foi estudar fora do país e, de repente, se viu aí assumindo os negócios da família, né? E está aí numa das empresas mais respeitadas da nossa região de odontologia, que é a Maroc Pereira. Cíntia, seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada pelas palavras, pelo reconhecimento de muitas coisas. Fico muito feliz, de trazer a Maroc Pereira para cá. Fico muito feliz de ouvir essas palavras, parece que a gente vive ali, né, não enxerga dessa forma e humildemente acho que não consigo ainda me ver, né, nessa posição. É exatamente onde você está. Aprenda a se olhar com olhos gentis e amorosos, porque é aqui que você está. Fico lisonjeada e fico até tímida. Mas muito obrigada pelas palavras. E é uma honra estar aqui, é uma honra falar um pouco dessa trajetória de empreendedora, de empresária, que não é uma escolha mesmo, né? Uma escolha de estar à frente. Sim. Pro bom e pro mal. Porque pros pontos positivos e negativos, que também a gente assume as glórias, colhe, mas a responsabilidade é muito grande. Sim. Há muito chão por aí, gente. A sua história com a odontologia começou antes da ideia de um dia fazer odontologia. Muito antes, assim. Lá em casa, na verdade, os meus pais, eles sempre foram bem rigorosos, em vários sentidos. Apesar de sermos bem livres, quem conhece a minha família de muitos anos, sabe que, assim, né, a gente foi da rua mesmo, né? Crescemos bem livres, mas muito rigorosos em outros sentidos. Então, a gente sempre teve que trabalhar. Apesar dos meus pais serem dentistas e terem uma história muito grande na cidade, nós éramos 5 filhos, então o dinheiro era apertado, a gente tinha escola boa, tudo mais, mas era para aquilo ali. A gente não tinha dinheiro pro luxo. Se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que trabalhar. Então, com 11 anos foi quando eu falei com a minha mãe um dia, eu falei, eu queria comprar um celular. Aí ela falou, compre um celular. Na época, assim, era uma coisa muito nova. E ela falou, você pode trabalhar, o que você sugere pra mim? Aí eu sugeri, na época ganhava, assim, era um bom salário, era R$50 por mês. E aí foi aí que eu iniciei na odontologia, dentro do consultório. Mas os meus irmãos já estavam lá, então eu via eles trabalhando e também queria aquilo pra mim. Uhum. E depois disso, depois que eu fui embora, de fato, aí as coisas foram mudando, né? Eu prestei vestibular pra tudo, passei em odontologia. Oh, meu Deus, então teve outras opções aí no meio do caminho. Não, como eu sempre gostei de história, literatura, chegou na hora do vestibular mesmo, eu falei, gente, que caminho que eu vou seguir? E prestei tudo, eu queria engenharia civil em uma faculdade, eu só queria federal, a única coisa que eu sabia que eu queria era passar numa federal, então eu prestei tudo. E na Unicamp eu coloquei odontologia e jornalismo, porque ela tinha como colocar as duas opções. E comunicação social era algo que me interessava, sempre gostei. Mas ainda bem que deu certo a odontologia, porque hoje eu vejo que eu não tenho a criatividade. Se a gente vai se conhecendo, né? E eu vejo, assim, o caminho da escrita e tudo mais, eu vejo que eu não tenho essa criatividade, que a minha expertise, né? Deus faz as coisas do jeito certo. Sim. Fui para a odontologia, que eu amo, e depois a gestão. Gente, mas antes dos seus pais, já tínhamos dentista nessa história. Você vê, meu avô era dentista, né? Ele foi um dos dentistas aqui de São Gotardo, era dentista prático na época.
alguns amigos dele, algumas pessoas mais antigas na cidade já me falaram que, na verdade, ele chegou a frequentar a UFMG, assim, mas não como estudante. Isso é algo que pra mim é muito nebuloso, eu não tenho certeza. Mas eu lembro que um amigo dele, que é até o Valdinho aqui da loja, falou um dia, não, o seu avô foi pra faculdade, mas ele não chegou a se formar. Aí ele veio embora pra São Gotardo, ele na Bento Ferreira, ele tinha uma portinha. E é muito legal quando a gente atende gente assim, né? Que fala, nossa, eu tratei de dente com o seu avô, depois com o seu pai, e agora eu trato de dente com você. Nossa. O seu avô, como era o nome dele? José Domingos. O José Domingos. José Domingos Pereira. E o seu pai era o Márcio Domingos. Márcio Domingos. Isso. Nossa, eu não sou daqui, né? Mas eu moro aqui o suficiente pra já ter ouvido bastante vezes esses nomes. Ai, o meu avô, na verdade, ele também era político. Além de dentista, ele estava muito nesse ramo da bancada rural que tinha na época. Então, ele trouxe para São Gotardo muita coisa. O sindicato rural foi ele que trouxe, assim, junto com algumas pessoas. O parque de exposição, onde a gente vai na FENACEM, foi um legado do meu avô. O clube campestre é um legado do meu avô. Então, ele fez muito pela cidade. E o meu pai tinha, assim, muito enraizado aqui, um prazer de morar aqui muito grande. E hoje a gente tenta trazer também, fazer parte dos eventos da nossa cidade. Porque a gente não seria nada se não fosse. Sim. Se não fosse tudo que pode nos proporcionar. Que trouxeram, né? Antes de você. A clínica, desde cedo, trouxe uma inovação para São Gotardo, né? Porque os seus pais se conheceram na faculdade. Primeiro vamos falar de, gente do céu, histórias de amor. Histórias de... A gente fica meio desiludido com o amor e fica meio desacreditado. Daí você escuta umas histórias, parece que você fala, nossa, eu acho que ainda tem que... Acho que ainda dá pra acreditar nisso. É lindo. Conta pra gente como é que foi essa história dos seus pais se conhecer. Porque o seu pai é de São Gotardo, mas a sua mãe não é. Não, minha mãe é do interior de São Paulo, chama Irapuru. Nossa, fica divisa com o Paraguai. Fica ali bem no finalzinho de São Paulo. E aí... eles foram pra faculdade, se conheceram na faculdade, viveram ali um amor intenso, umas histórias super bonitinhas dos dois, assim. A gente, às vezes, gosto muito de ver, né, o álbum deles de faculdade, eles apaixonados ali se formando. Mas ali eles se conheceram e firmaram esse vínculo de amor mesmo. Quando eles se formam, vão pra lugares diferentes. A minha mãe vai pra São Paulo e meu pai vem pra cá. Minha mãe trabalhava lá em várias clínicas populares, e eles se escreviam por cartas, é super bonitinho. Gente, né, viver um grande amor é uma coisa que parece que é conto de fadas mesmo. E aí eles se escreviam por cartas até que eles ficaram noivos. O meu avô era japonês vindo do Japão, meus avós. E o meu pai não, quem conhece ele das antigas... Lembra assim, meu pai tinha um cabelo bem cacheadão, né? Então ele tinha bem aquele estilão Black Power. E ele era todo branquinho do olho verde. E foi lá pedir minha mãe em casamento. Meu avô não queria, porque a minha mãe já tinha casamento arranjado. Porque o japonês era assim, né? Antigamente eles já tinham alguns pretendentes pra juntar algumas famílias. Sim. E aí, pra meu pai pedir a minha mãe, ele levou até um japonês daqui de São Gotardo, um amigo dele na época, que também tinha negócios de fazenda lá. Pediu minha mãe em casamento, aí meu avô deixou, a família meio nervosa com aquilo, no fim acabou aceitando. Quando eles se casaram aqui em São Gotardo, na Matriz. E até uma das coisas que eu não sabia, um dia eu estava conversando com o Marcelo da Floricultura, ele falou que não tinha floricultura aqui em São Gotardo. Então ele que enfeitou o casamento da minha mãe junto com a minha avó, com as flores da praça. Nossa! Que ainda não mexia com essas coisas. Ele fala, eu decorei o casamento da sua mãe. E as plantas do quintal. Não, e assim, a minha mãe, quem conhece ela sabe, ela é muito tranquila com as coisas. Então ela simplesmente veio casar. Quem organizou foi meu avô, a minha avó e o Marcelo da Floricultura arrumaram as coisas com meu pai também. Eles se casaram e construíram aqui. Meu pai arrumou um lugar para minha mãe trabalhar. Ele trabalhava já no consultório que era do meu avô, na Bento Ferreira. E minha mãe trabalhava perto da igreja ali. Muita gente também fala, aprendi com sua mãe quando ela estava na pracinha da igreja. E ali eles tinham que crescer, queriam crescer. Mas era muito difícil. Há uns anos atrás eles moravam na roça, os dois. E aí surgiu uma oportunidade, isso meu pai sempre me contou. Ele juntou um dinheiro. E ele podia comprar
ou um Fiat 147 ou um lote. E aí um tio dele de Campos Altos, o tio Jonathan já faleceu, chegou e falou assim, daqui 30 anos, quanto vai estar valendo esse lote? E quanto vai estar valendo esse Fiat 147? Porque eles vinham a pé da roça para atender na cidade. Aí meu pai comprou o lote, que é onde é a Maruto Pereira hoje, construiu a casa ao fundo e a clínica na frente. E aí foi crescendo, os dois foram crescendo. E minha mãe falava com meu pai, ó, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer curso. E aí fazer curso era fazer curso em São Paulo, minha mãe fez muito em Ribeirão, Bauru. Aí eles abriram a mente, foram estudar e trouxeram pra cá as coisas. Para que as pessoas não precisassem mais sair de São Gotardo pra ir no dentista. Pra ter acesso a um serviço de qualidade. Isso, é. Então a gente trouxe tomógrafo, panorâmico, assim, isso há 25 anos atrás. Hoje é fácil você conseguir, fácil entre aspas, né, mas mais fácil do que antigamente. Você pensa, não tinha cartão de crédito, era no cheque pré-datado e no dinheiro na mão. Sim. Não existia dinheiro online. Então era mais difícil de se ter, de se conseguir as coisas. E eles organizaram e, pegando dinheiro emprestado ali e aqui, foi construindo o que nós temos hoje. Que delícia, né? Ai, que delícia. Quando você pensa no seu pai, assim, na maneira como ele conduziu a empresa, né? Você acabou de comentar essa coisa da visão dele sobre aperfeiçoamento e treinamento. O que você mais sente, assim, que... Uma coisa, claro que eu sei que são várias, mas uma coisa que você mais sente, assim, que precisa honrar dessa trajetória do seu pai? 2 palavras, qualidade e honestidade. Acho que é isso. Que poderia também ser comprometimento, né? A gente trabalhar sendo honesto, transparente, oferecendo o melhor que tem ali e comprometidos a entregar aquilo que foi proposto. É o que eu vi, o que eu aprendi com ele e o que eu tento passar, são nossos valores mesmo. E eu tento passar, assim, não só dentro da empresa, mas na minha família, no meu círculo de amigos, para ter isso, para mim é muito importante, são valores muito importantes. Sim. E me conta uma coisa, tem uma memória de infância, porque você saiu muito cedo para estudar, né? Você tem alguma memória de infância que te faz pensar assim, por que a clínica é tão importante para você, mesmo que você tenha crescido e se desenvolvido para estar de volta na clínica, mas lá de quando você era criança, você olhava e falava, nossa, uma situação que aconteceu, você diz, nossa, olha, eu posso estar aqui um dia? Você sabe que, assim, uma vez, uma moça, eu lembro de estar com meu pai, ele me chamou de noite, não lembro as horas, era noite, bem noite. Uma moça bateu lá, desesperada, com muita dor, e aí meu pai foi prontamente, me chamou para poder ajudar ele, eu era nova, não lembro quantos anos eu tinha. E ele viu a dor dessa moça, dessa mulher, não lembro quem ela era, e aí ela falou, quanto que eu tenho que te pagar? E ele falou assim, nada não, isso aí, resolvi pra você, tá bom. E a moça foi embora. E aquilo pra mim foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Tipo, é uma das coisas que eu tenho comigo hoje, assim, muito difícil. Para não atender uma pessoa que tá em dor, eu tenho que estar sem condição nenhuma de atender. Eu não tô na cidade, ou eu realmente, uma festa, alguma coisa que não realmente é impossível. Mas se eu puder, é o que eu vi ele fazendo aquilo e mexeu demais comigo na época. Quero fazer isso também. Nossa, isso é muito interessante, né? Assim, fazer pelo outro. Sim, por servir, né? Você saiu de São Gotardo para estudar ainda na época de escola, não foi para a faculdade, né? Eu saí com 14 anos. Ai, aí eu digo, quando os meus filhos tiverem 14 anos, 15 anos, 13 anos, eles vão sair de casa para fazer escola técnica, para fazer o que eu quero que seja. Todo mundo briga comigo. Tá vendo que as pessoas saem de casa para estudar cedo e tá tudo bem? Gente, mas se você falar com a minha mãe, ela fala, nossa, que loucura, era como é novinha. Tanto que Daniel, ela já não deixou sair com 14, ela esperou, ele... Fica até completar o colegial. Não, ele ficou até, tipo, segundo ou terceiro ano. Eu fui no primeiro mesmo, assim, terminei a 8ª série e eu falei, eu quero ir embora, quero estudar fora e tal. E aí, meu pai e minha mãe, então tá, você quer ir? Então, vamos pra Uberaba. Eles têm um casal de amigos lá, que receberam meus irmãos por um tempo, e falou assim, você mora com eles, conversou, e eles me receberam super bem, como filha mesmo. Cheguei lá com 14 anos para fazer a escola, totalmente diferente daqui, porque aqui, mesmo as escolas particulares,
pelo menos na minha época, as pessoas eram muito simples, assim. E eu cheguei lá num colégio que é muito famoso, que é o Colégio Marista, e as pessoas não eram tão simples. Sim. Nada simples. Aí eu senti um baque muito grande de estar lá. Não é que lá não tenho pessoas, claro que tem, eu tenho meus amigos que eu fiz lá que eu amo, mas assim, é um choque de realidade quando a gente sai daqui, que a escola pública e a particular eram muito próximas, não tinha, a gente cresceu junto e tudo mais, a gente não ligava pra marca, não tinha isso. E eu chego numa escola em que todo mundo fez 15 anos vai pra Disney, assim, era algo que pra mim era muito distante. E aí na hora que eu me deparei lá, eu falei, não, isso aqui não é pra mim não. E eu já vejo a dor do meu pai, quando eu penso no que aconteceu, que eu cheguei pra ele e falei, pai, não dou conta, eu quero vir embora. Não tô gostando de morar fora, quero vir embora. Aí ele falou assim, você pediu, agora você aguenta? Te vira, tá seus pulos, menina. Não, eu fico pensando, meu Deus, hoje sendo mãe, imagina, a filha pedindo, me traz de volta, hein, pro colo. Vem, tá, não, vambora, que você vai ficar aqui mesmo. Não, e aí ele falou, você pediu pra ir, agora você aguenta? E ainda bem que ele fez isso, porque me fez, até então, isso foi bem no começo, eu ainda não tinha criado nenhum laço. Hoje eu tenho laços com os meus amigos, eu fui madrinha de casamento de uma amiga minha de Laila. O nosso advogado empresarial, da Maruque Pereira, é um dos meus amigos de Uberaba. Então, ainda bem que eu fiquei. Sim. E persisti, porque também foi onde eu fui entendendo sobre as faculdades, porque tem um foco muito grande na questão de faculdade federal. E eu falei, foi muito assertivo do meu pai ter me deixado lá. E eu fico, a gente fala isso, eu falo, existe um peso sobre os pais que é muito grande, porque os meus já estão assim, a Laura tá com 8, o Raul faz 7, o Davi acabou de fazer 5. E às vezes eu falo coisas pra ele, eu faço coisas pra eles, eu deixo eles passarem umas situações que eu fico triste dentro de mim. Eu falo, cara, poderia, poxa vida, Posso resolver, né? desde que eu faço, né? Não preciso fazer não, assim. Mas eu tenho que dizer, não, é assim, é a consequência, você escolheu isso e agora você tem isso, não dá pra ser diferente. Que é o papel que o seu pai assumiu naquela hora, né, de segurar, respirar, guardar a emoção e falar, depois eu lido com isso, sozinho. Agora deixa eu firmar essa menina pra seguir a vida. Sim, é um dos pontos, assim, que a minha mãe é mais coração, meu pai era mais razão. A minha mãe quase morreu, acho que ela queria falar, vem, não, que isso. Mas o meu pai era muito firme, então foi onde não teve escolha. Ou ficar, vou ficar. Ainda bem. E assim. Você foi depois pra Unicamp. Eu fiz cursinho em Uberlândia e depois eu fui pra Unicamp em Piracicaba, onde eu passei a escola do college foi em Unicamp. Fui E aí pra USP foram as especializações. Aí depois eu fiz especialização na USP de Ribeirão Preto, passei na prova, fiz. Aí depois voltei para a Unicamp para fazer alguns cursos. E depois fui para cirurgia, que é a parte de cirurgia bucomaxilofacial, que é uma cirurgia feita em hospital, que dentista faz. E aí fui para essa área, porque meu pai também era dessa área. Então era algo que eu queria, sempre quis ser respeitada na parte da cirurgia. E como ele era um homem para frente do tempo dele. Quando eu falei com ele, eu falei, pai, eu fiz a parte da USP, eu fiz periodontia, que é uma área cirúrgica, mas tem muitas mulheres, é bem mesclado. Quando eu falei pra ele, falei, pai, quero fazer bucomaxilo. Aí ele falou assim, então você tem que estudar muito, porque é uma área de homem. Mulher sofre muito preconceito na área, então você tem que ser melhor que os homens. Isso assim, eu fico pensando, gente, que isso, né, que homem... Sim. À frente do tempo dele em todos os sentidos. E aí eu fui pra bucomaxilo e lá eu acho que eu dei o meu melhor mesmo, assim, eu saí de lá, terminei a buco muito bem e muito bem com os meus professores e foi onde eu tive essa oportunidade de ir pra Universidade da Flórida e aí lá eu estudei, mas fiquei 15 dias imersa dentro do hospital e depois vim embora, fiquei pensando, vontade de voltar. Ai, que gostinho bom de quero ficar lá. Mas assim, o dever me chama aqui, então voltei e continuo estudando, mas sempre nesse lugar. Eu, Cíntia, nunca sofri preconceito sendo mulher, mas já ouvi muito, já vi de colegas, mulheres assim, cirurgia para funcionar tem que ter homem. Ou até às vezes algum paciente mesmo, quando fala,
Hoje nem tanto, mas na época eu falava, você tem que tirar seu siso com a doutora Cíntia. A pessoa fica, não, mas não é o Leandro ou o Vitor, é ela desse tamanhozinho? Sim. Até eu criar esse... Hoje eu acho que um certo respeito no que eu faço. Acho que é um pouco da questão do posicionamento, né? Sim. Hoje você tem um posicionamento que as pessoas já conhecem, já a sua responsabilidade e capacidade antecede esse nome, né? E as pessoas te veem de uma maneira diferente. Sim. A imagem que você causa hoje é de que eu sei, posso ficar tranquilo. Também vem 10 anos de estudo, mas é algo que, assim, meu pai era um homem à frente do tempo. Cara, como uma pessoa, um pai com 4 filhos, uma menina, chega e fala isso, sabe? E é uma realidade, né? Sim. E você faz, porque em São Gotardo não se faz esse tipo de procedimento, né? Não tem hospital para isso aqui. Tem até, a gente faz alguns procedimentos hospitalares hoje, mas existe uma questão do tipo da forma de anestesiar, da intubação, que aqui é um pouco mais complexo, assim. Custo-benefício às vezes não vale. E aí a gente manda para Patos. Hoje eu não faço tanto cirurgia hospitalar mais, mas eu trabalho muito com o Dr. Lincoln lá em Patos e a gente tem uma troca muito boa de pacientes e tô sempre com ele. Entendi. Mas porque você escolheu ou porque você precisou estar tão imersa em outras tarefas que não deu mais para fazer? É um pouco de cada, né? No fim é uma escolha. Quando eu terminei a Buco, eu terminei muito empolgada pra ir pra cirurgia, assim, eu amo fazer trauma, eu adoro, tanto que até o Lincoln teve na clínica esses dias atrás, falou, se você quiser, vamos lá pro regional, te boto lá pra você fazer um plantão. Eu falei, não, nem se eu quiser, hoje eu não consigo mais. Mas assim, a demanda hospitalar, ela é diferente. Mesmo que eu ficasse num plantão sobre aviso, como é que eu ia atender meus pacientes, fazer gestão e tá em outro lugar? Então, não me servia. Eu atendo, igual eu falei, ainda faço alguns procedimentos no hospital, vira e mexe, quando eles precisam, o pessoal me chama e eu adoro estar lá, adoro fazer essa parte, adoro ajudar o outro. Mas não me cabe tanto mais. Hoje o meu tempo é muito dividido. Não. Daqui a pouco já vou te perguntar de onde é que brota tempo aí numa agenda. E me conta uma coisa, como é que foi esse processo de assumir a empresa depois do falecimento do seu pai? Foi algo muito natural, por incrível que pareça. Assim, quando meu pai faleceu, ele faleceu em 2015, a minha mãe assumiu ali. Mas sempre foi isso, assim, a minha mãe, ela é muito trabalhadora, muito esforçada, mas a parte administrativa, tudo mais, sempre foi meu pai e tudo da cabeça dele, da forma dele, que também foi um grande empresário. Assim, eu vejo o que ele fez, é um espelho. Tento me espelhar muito nele, em questão de inspiração, inovação, mas sempre foi ele ali, tomando as decisões. Então, até numa família de muita gente, ele era o líder. Então, ele fala, todo mundo, querendo ou não, acata. Sim. Quando ele falece, temos a minha mãe e 5 filhos que querem também, tem muita opinião lá em casa, todo mundo tem muita opinião, todo mundo é muito crítico. Então foi muito difícil essa transição. Até que um dia minha mãe, esgotada, assim, ela já não conseguia lidar com as questões da clínica. E a gente fazendo uma gestão de empresa com 5 administradores, não funciona, não existem 5 líderes. Sim. E aí um dia que minha mãe estava muito desnorteada, assim, passando por um período muito difícil, que meu pai faleceu, a mãe, na sequência ela foi perdendo outras pessoas importantes. E aí eu falei, não, deixa eu tomar conta disso. A gente tem uma consultoria que ajuda a gente, é uma consultoria especializada na odontologia, na parte de saúde, eles estão muito fortes na parte da saúde. A gente chama eles para dentro da clínica e eles vão ensinando algumas coisas, só porque ainda era algo muito superficial. Quando eu pego firme com eles e falo, não, deixa eu aprender a fazer gestão, eles me ensinam, aí eu começo a realmente pegar a Maruque, eu e a Kátia, que é a gerente, que tá lá tem 20 e tantos anos, nós duas juntas, pegamos a Maruque Pereira e colocamos no eixo. Vamos separar a família, vamos separar a empresa,
vamos entender sobre equipe. E aí a gente fez uma imersão dentro da Assis, lá em Assis, no interior de São Paulo. E aquilo ali mudou a nossa cabeça. O que é uma empresa? O que é uma marca? O que é a cor da sua empresa? Onde que ela tá? E o tanto que eu tenho que amar aquele lugar. Então, a partir do momento que eu me deparo com, que eu assumi aquilo de forma natural, eu também me deparo com isso, assim, em ser uma empresária. E hoje eu me sinto nesse lugar de gestora, de líder. Qual você acredita que foi a maior dificuldade nesse processo, assim, de assumir liderança, né? A liderança em si, o emocional, a parte técnica, o que você acha que foi pior? O mais difícil foi as pessoas me ver como líder e ter esse respeito, porque eu era muito nova, eu era a 4ª filha, não era pra eu estar nesse lugar. Seria o papel do irmão mais velho? Do irmão mais velho, isso. Então, assim, por um tempo eu tive... O mais difícil foi lidar família e empresa. E por mais que eu tivesse assumido ali de maneira muito natural, fui pegando, enquanto a gente não mostra resultado, a coisa não parece real. Sim. E tive que ir mostrando para os meus irmãos, para minha mãe, ó, isso aqui não pode ser feito assim mais. Essa ordem que você está delegando para essa colaboradora, você não pode delegar mais. Você não pode fazer isso. Hoje é óbvio, né? Eu fico pensando, gente, pensa, a menina chegava para qualquer um de nós e falava que era uma folga. Tá bom. Aí hoje ou amanhã. Hoje não, assim, isso é muito... Mas até a gente entender isso é tão bobo, né? Mas quando a gente não aprende sobre gestão... Exatamente. Aprender sobre gestão. Eu acho que essa é a questão principal, porque eu sou empresária há 2 anos, comecei sem fazer ideia do que eu estava fazendo, e hoje, 2 anos depois, eu tenho ainda bem pouca ideia do que eu tô fazendo. Na verdade, eu sei muita coisa, mas assim, diante do tanto de coisa que eu não sei, eu sei nada. Ah, mas acho que o copo nunca tá cheio. Né? E no dia que ele estiver cheio, aí a gente pode entregar, porque não tem mais nada. Então é isso, a minha xícara sempre pode encher um pouquinho mais. Sim. E o que eu fui entendendo também da administração é que ela, assim como a odontologia muda muita coisa, a comunicação muda, o feedback muda, a forma de você falar com seus colaboradores, isso também é aprendido. Técnicas de venda mudam, mas é algo que exigiu que eu aprendesse, trouxesse resultado, e hoje sim, os meus irmãos ali, eu falo, e ok, vamos acatar. Eu também sou democrática, eu tive que aprender a dividir também com eles, porque a partir do momento que eu assumi pra mim, então eu assumi pra mim, é tudo meu, conta tal, e aí eles não podiam também falar, até que eu falei, gente, não, calma, terapia, né, também. Por favor, eu digo sempre, gente, conversa com os psicólogos. Eu converso com a minha toda semana. Que aí eu fui entendendo que eu tenho que dividir com eles também. Aí em reuniões falar, ó, estamos com esse problema, o que vocês veem de solução? Por mais que eu já tenha a solução, por mais que na minha cabeça eu tenha várias soluções, deixa eles falarem, porque quando as pessoas falam, elas se comprometem também. Sim. Então isso foi fluindo. Até que estamos no ponto de hoje. E o senso de pertencimento que isso faz, né? Quando a gente consegue enxergar a gestão dessa maneira, porque o outro se sente fazendo parte do contexto. Sim, mas é difícil de aprender. Mas a questão de lidar família, trabalho, foi muito difícil. Nossa, acho que quem tem empresa familiar sabe, ainda mais eu que assumi o papel que seria da minha mãe ou do meu irmão ali, foi algo que exigiu bastante. E a clínica é uma referência, né? Assim, um espaço de referência não é nem na cidade, na região. Né? Eu já ouvi gente que mora em outro lugar dizer que ia a São Gotardo para ir ao dentista e era na Manuque Pereira, assim, né? De se deslocar para vir, esse ser referência. O que você faz dentro da empresa, lá, como o jeito de ser da Manuque Pereira, como que é a cultura de vocês para explicar esse reconhecimento? Nossa, é algo que a gente vai caminhando, erra certa, que eu não consigo te falar como se fosse uma receita, sabe? Acho que primeiro é arrumar a casa, a gente arrumou, organizou com os colaboradores, a gente tem metas dos profissionais,
A gente tem uma meta, uma missão muito, muito importante. Acho que é onde entra para sermos uma referência, que é trazer uma experiência diferente para o nosso paciente. Eu tenho muito isso com a minha equipe, com todo mundo, que quem procura Maruque Pereira, quem tá lá, quem quer tratar lá, ela vai ser acolhida. Porque ir no dentista não é bom. Ninguém acorda e fala, ai, nossa, deixa eu tirar meu dinheiro para poder pagar pro dentista. Ninguém acorda falando isso. Então, essa certeza de que a pessoa que vai entrar lá vai ser tratada de uma maneira diferente, vai ter uma experiência na odontologia diferente. Então, acredito que, além de todo o estudo e tecnologia que a gente traz, é esse comprometimento, é fazer com que a pessoa sinta que ela é bem-vinda ali. E como é que você explica, como é que você lida com a pressão que existe por esse padrão de excelência? Nossa, acho que hoje eu lido melhor. Assim, é muito difícil, porque pensa comigo, eu formei 22 anos numa clínica que já era referência. Então eu tive que manter. Mas o meu pai era o grande nome, era a clínica do Márcio Dentista, Márcio da Margarida. Ela já era referência. Eu formei com 22 anos, deu 6 meses e meu pai faleceu. E aí eu estava recém-formada, muito crua, numa clínica top de linha. Aí muita gente chegava pra mim, nossa, assim, me trouxe umas lembranças, né? Que o pessoal chegava e falava assim, pra você é mais fácil, você é herdeira, né? Ninguém sabe, né, o que é isso, mas a partir do momento que meu pai faleceu, eu tomei aquilo, tive que manter. Meus irmãos faziam as cirurgias do que meu pai fazia, mas a parte de siso, essas coisas, era eu. Então, falei, cara, preciso fazer e preciso fazer bem feito, vou estudar. E aí eu fui pra Piracicaba, eu fiz um curso em Piracicaba de cirurgia que era toda sexta-feira. Lá eu operei demais, eu saí de lá outra cirurgiã. Mas lá era isso, eu saía daqui na quinta-feira, operava sexta o dia todo, são 700 quilômetros. Aí eu atendia, porque eu também tinha que pagar o curso. Então, eu atendia até o máximo que eu conseguia, eu ia de ônibus, eu ia de carro. E chegava em Piracicaba, eu operava de manhã e de tarde, vinha embora pra eu atender sábado o dia todo, pra eu compensar essa sexta que eu ficava fora. Nossa. Então, acho que é aí que eu tentei chegar no padrão de excelência que é do meu pai. Sim. Eu acho que eu não tô nem... Meu pai tinha 30 anos de história. Eu tô com 10, eu tô com um terço, eu não tô nem na metade do dele. Mas é tentando trazer o que ele fazia. Sim. É um sacrifício físico, mental, mas que na hora que termina, assim, hoje eu olho e falo, caramba, fui dura. Né? E é importante esse autorreconhecimento, porque a gente tem uma mania de não se valorizar. E precisa, porque eu sei que somente a pessoa que viveu a experiência sabe o que é viver aquilo. Outras pessoas podem entender, podem se solidarizar, mas só quem viveu é que sabe de verdade o que foi aquilo, né? E eu acredito que não reconhecer a importância do que você fez, não reconhecer o tamanho do seu sacrifício, não reconhecer o tanto que você foi forte, que você foi esforçada, o tanto que tudo o bom que está acontecendo é merecimento seu, nossa, não reconhecer isso é muita injustiça consigo mesmo. A gente tende a ser cruel, né? Sim. Com nós mesmos, mas a terapia me ajuda muito nesse sentido, porque era muita cobrança pessoal, minha, muita cobrança interna. Pô, preciso entregar o melhor, preciso entregar o melhor. Desenvolvi síndrome do impostor, que eu acho que muitos profissionais desenvolvem por isso, né? Será que eu tô fazendo o meu? Será que eu poderia ter feito diferente? Hoje não, hoje eu lido bem melhor com isso. A maturidade também traz certo aconchego, né? Fala, olha, realmente esse é o meu melhor. Nossa, gente, nossa. Dessa sua visão estratégica, né, de gestão, que você acabou desenvolvendo e estudando e aperfeiçoando, né, para chegar onde você está hoje. O que você acredita que todo empresário, eu que estou começando, ainda estou perdida na vida, o que nós empresários precisamos entender sobre gestão, independente da área em que a gente atua? Eu acredito 2 coisas. Você precisa amar a sua empresa, acima de tudo. É amar ela mesmo. Eu olhar para aquilo e falar assim, é isso aqui. Amar o lugar, amar
olhar e falar, não, quero ver minha empresa em tudo. Opa, que é o que eu tenho comigo, assim, pelo menos quando as coisas... Até me perdi. Nós precisamos amar a nossa empresa, a primeira coisa, pra gente saber sobre gestão. E arrumar a casa. E saber lidar com as pessoas. Saber lidar com... Gestão de... A gente não faz nada sozinho. Então, acho que é isso. A gente ama a nossa empresa e a gente lida bem com quem trabalha com a gente. Para que eles também sintam isso. Sim. Porque senão, se a pessoa trabalhar só pelo dinheiro, ela não vai ficar, sim, ali. E hoje eu acho que a gente arrumou a casa quando a gente começou a entender sobre feedback, comunicação, gestão de pessoas mesmo, o que você tem que fazer, e comprometimento ali com ela com a gente, entender que aquela pessoa tá vendendo as horas dela. Sim. Ela vende horas do dia dela, você tá comprando e vamos trabalhar, vamos fazer isso daqui. E acredito que é isso, fazer uma gestão de pessoas boa. Comunicar é tudo, né? Sim. Nossa, eu gosto muito da fala da Laís, a Laís Amaral. Ah, ela é maravilhosa. A Laís fala muito dessa questão das pessoas, né? Como que você trata a pessoa, como é que a pessoa se sente quando está trabalhando com você, por que ela quer trabalhar com você despertar isso. E realmente acho que entender esse processo talvez seja um dos principais segredos mesmo, né? Tem um livro que chama Coragem para Liderar. Ele é maravilhoso. Já vou escrever aqui, gente. Anota aí também. Assim, tiveram vários livros que me mudaram, mas esse pra mim é muito pontual porque Coragem para Liderar fala sobre conversas difíceis, corações plenos. Uhum. E é isso, né? A gente precisa saber conversar com o nosso colaborador. Tem coisas lá que eu já fiz, não deu certo. Isso é muito individual também. Sim. Mas no grosso, quando a gente consegue conversar com as pessoas, a gente tem um resultado muito melhor. Não só o colaborador, acho que é importante porque ele é o nosso primeiro cliente. Sim. Se ele não te compra, é difícil. Nenhum outro vai comprar porque o seu colaborador não vai vender para ele. É isso. A gente falando de estudar, né? Você estudou e ainda estuda tanto dentro da odontologia, estuda tanto dentro da gestão. Imagino que os seus irmãos também vivam fazendo atualizações por aí, né? Que seja uma coisa da cultura da sua empresa, essa atualização de conhecimento. Como você acha que essa formação continuada, esse eterno aprender, né? Estudar, te ajuda nas tomadas de decisões estratégicas dentro da empresa? Assim, um ponto importante, não adianta todo mundo estudar se a gente não sentar e conversar. Uhum. A gente estuda para aperfeiçoar, então nós sempre trazemos ideias diferentes. Acho que o ponto principal é esse. Quando surge um problema, lá da odontologia, um caso complexo, a gente tem um leque de opções que a gente só consegue ter se você tiver bagagem, se você sair para estudar. Então, para uma questão estratégica, serve para nós, até na questão de ser referência e tudo mais, para a gente poder trazer soluções para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Estão ali para isso. Muitas vezes eles já foram em vários lugares. Sim. Então, nesse sentido, essa educação continuada, né, que você falou, tá para nós fundamental para que a gente entregue o que a gente promete. Tá dentro do que a gente acredita. Uhum. E hoje, assim, uma coisa que... Porque, igual eu falei, parece óbvio, mas não é. Não adianta, eu faço um curso, o Vitor faz um curso, o Leandro, o Daniel faz um curso e a gente não senta e conversa. Sim. O que adiantou? Então, o que a gente decidiu fazer? Nós temos hoje a Academia Maruc, que é o nosso grupo de estudo. Uhum. Toda segunda-feira, a gente vai se reunir. Às vezes tem emergência, várias coisas, pode ser que a gente não reúna todos, mas nós vamos nos reunir ali, a gente vai pegar as radiografias dos pacientes e aí a gente vai falar, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? Tem vezes que a gente fica 20 minutos discutindo um caso, meia hora, e às vezes a gente faz tudo isso e a gente não consegue concluir, porque cada um tem uma visão e a gente vai apresentar para o paciente, falar, pro seu caso, a gente tem essas soluções que foi conversada, discutida no grupo de estudo. Então, a educação tá aí, né? A gente estudar tá nesse momento. Senão a gente fica limitado. Sim. E quanto mais a gente
compartilha, eu acho que a questão é o que você falou no comecinho da entrevista sobre o servir, né? Quando você compartilha com o outro, parece que você não tá dividindo, você tá multiplicando, né? Sim. Não, e é uma troca, sempre é. Sempre é. Por que você acredita que muitos empresários resistem às atualizações, aos estudos, aos cursos, às formações, aos treinamentos? Porque é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Vai fazer um curso e vai trazer e vai aplicar. 8%, nem 8%. Uma vez eu fiz um curso que a menina falou, né? Você aprende, você não traz, porque quando você muda, você fez um curso, tô te falando aqui, ó, você tem que fazer isso aqui na sua empresa. Você pode até fazer uma semana, mas muda a sua cultura, muda o seu hábito. Coloque em você, não, eu vou amar minha empresa e você é a primeira a chegar todos os dias. E faz isso todos os dias. É muito difícil. Exige uma mudança interna. Sim. Eu acho que a resistência tá aí porque a gente se acomoda em tudo, a gente se acomoda no trabalho, a gente se acomoda no relacionamento, nas amizades. E quando você abre a mente e fala, cara, eu vou mudar, é uma chave interna que ela dói. Sim, e é interessante porque eu te perguntei aqui sobre essa coisa da resistência à atualização dos empresários. É interessante porque eu vejo lá na Criativamente, a gente está desenvolvendo os workshops, que são círculos de palestras, né? A gente já falou sobre vários temas, venda, comunicação, inteligência emocional, posicionamento de imagem, propósito, gestão de pessoas, gestão de processo, várias coisas. E é interessante porque a gente já teve alguns empresários participando dos workshops, mas nesse meio dos empresários, a maior parte das pessoas são colaboradores. E muitos empresários, pessoas com quem eu conversei, falei, olha, nós vamos fazer... que ideia legal, gostei, que temas interessantes. Vou mandar minha colaboradora. Já fiz isso. Mas eu estou te convidando. Não, ela vai, depois ela me fala. Tipo assim... Já tive nesse lugar também, já mandei meu colaborador para fazer um coach, uma coisa. Porque é isso, igual eu te falei. Eu quero que a minha colaboradora vista a camisa da empresa. Mas e você? Você tá vestindo? Eu não uso azul à toa. Eu amo a cor azul. Azul é a cor da minha empresa. Azul é a minha... se você for me ver em evento, que eu vou estar falando pela Maruque Pereira, eu vou estar assim. Esse é meu uniforme. Porque essa é a minha cor. Você não vê... Quando você pensa em marcas grandes, você vê aquela logo, você vê aquela cor, preto e vermelho, tipo, pensa Coca-Cola. Por que nós, que somos empresas pequenas, a gente não pode ter o mesmo pensamento que eles? Sim. Eles se marcaram por alguma coisa. Então, é isso. Não adianta eu querer que meu colaborador ame a minha empresa se eu não amar primeiro. Se eu não vestir minha camisa. Então, mas eu também já fiz isso aí. Eu queria que ela vestisse a camisa e fizesse. Ela foi, fez e inspirou, chegou toda trabalhada no vamos fazer e você não estava na mesma vibe e não deu certo. Mas acredito que até assim, quando eu fui fazer o curso da CIS, né, que foi essa empresa que mudou tudo pra mim. Fomos eu e a Kátia, a gente chegou tipo, nossa, por que isso? Porque a gente quer colocar Maruque aqui, Maruque ali. E meus irmãos assim, isso aí. Porque, justamente, é uma vibe totalmente diferente. Sim. E aí, mas foi lá que me mudou. Foi lá que eu abri essa chave e falei, cara, se eu não tiver amando a minha empresa, quem vai amar ela? É isso. Quem vai? A Maruque tem hoje... Quantos anos? 34 anos. 34 anos de Maruque Pereira. De Maruque Pereira. Que foi construída ali, que meus pais compraram aquele lote e fizeram construção. 34 anos. E o que você acha, o que você considera, Sérgio? O que você considera que é essencial? Porque nós já tivemos algumas entrevistas e teremos várias outras com pessoas que estão começando esse processo empreendedor, com empresas que já estão se consolidando e com empresas estabelecidas. Uma empresa de 34 anos é uma empresa que está bem estabelecida na cidade, né? O que você considera essencial para um empresário, para a pessoa que está ali à frente da gestão da empresa, para que essa empresa chegue ao marco de 30 anos, diferente dos dados do Sebrae, que diz que as empresas fecham com 2 ou 3 anos? 5 anos já é empresa que deu certo, né?
É mente aberta. Acho que a gente tende a ter uma arrogância, que é uma camada, né? Até de certa forma importante, necessária em alguns momentos. Sim, digo no sentido de que a gente tem que se blindar de algumas coisas, mas é ter a cabeça aberta. Eu sinto que muitas vezes os empresários, eles não querem enxergar. Não querem enxergar o que está dando errado, não querem enxergar outras formas de fazer, não aceitam bem as críticas. Então, uma das coisas para lidar é justamente abaixar a cabeça ali e escutar o entorno, tanto interno quanto externo. Sim. Se você pudesse recomendar para mim, empresária, recém-começada nesse processo, um hábito de desenvolvimento para empresários, o que você recomendaria? Nossa, porque tem tantos. Ok, 3. Olha só, vou te falar uma coisa, um hábito importantíssimo, feedback. Mensal. Feedback mensal, reuniões semanais, assim, é super importante. Sentar com cada membro da equipe, o feedback a gente tem o quê? Acho que tem uns 5 anos que a gente faz ele. Dentro da minha empresa isso é uma cultura, todo mundo sabe que tal dia até o dia do feedback. A gente vai chamar uma por uma individualmente, falar com elas. Reuniões semanais ou mensais também, com a equipe toda. Acredito que isso é uma rotina que tem que ter dentro da empresa. Tem que estar ali, tem que ser feito sempre. Avaliação de indicadores. Ter o hábito de olhar quais são os indicadores mais importantes para você e criar o hábito de verificar eles com frequência. Isso é rotineiro, assim, algo que a gente precisa estar dentro. E tirar um tempo para pensar. Que é o mais difícil até para mim. Mas tirar ali uma parte do dia, da semana, para você olhar tudo isso e olhar para frente. Mas parece que é fácil. Mas a execução é muito difícil, né? Mesmo você acabou de falar dos indicadores, isso é muito legal porque eu tenho estudado sobre isso, né? É interessante porque eu percebo que às vezes eu até já sei trazer um indicador. Isso eu já sei fazer essa conta. Eu já sei escrever essa resposta, eu já sei o que preencher essa planilha. Mas chega uma hora que eu tenho os dados lindos ali, trabalho, no que eu faço com isso agora? Eu tenho, mas e agora? O que significa esse número para mim? É coisa do continuar estudando, porque você não vai saber. Na verdade, eu acho que é uma grande questão, até para mim, eu faço mentorias para poder entender, né? Por que eu tenho que fazer ali nesse tempo que eu não tô dentro da cadeira, dentro do meu consultório. Mas assim, o que são os indicadores importantes, né? Cada empresa tem a sua, tem as minhas. E aí, esse indicador aqui, o que é o bom pra mim? Não sei se esse número é bom, não sei, deixa eu ver como é que tá os outros. Empresas do mesmo ramo, o que tem que ter? Não, então tá baixo, tá alto, tá bom, o que eu posso fazer pra melhorar? É uma forma com que eu vejo pra você ter algum sentido. Senão você fica vendo aqueles números ali, realmente, eles não fazem sentido nem... Faz sentido, mas o que eu faço com eles, né? Sim. Mas é isso, Bom, eu tenho um indicador, por exemplo, que é de pacientes que cancelaram e não quiseram reagendar. Esse é um indicador pra mim importantíssimo. O que ele me serve? Quantas pessoas que estão vindo e não estão dando sequência no tratamento? Então, como é que eu tenho que abordar eles? Aí a gente tem que... Como é que eu vou entrar em contato? Quais são as formas de entrar em contato? Até isso, assim. Mas exige a gente realmente aprender sobre, né? E eu fui também... Muitas coisas, assim, eu aprendi fazendo mentorias. Mentorias empresariais para você. Para mim. Empresa familiar. Nossa, você já contou algumas coisas aqui pra gente, mas como é trabalhar com a mãe e os irmãos? Hoje é maravilhoso. Eu adoro, são as melhores companhias, a gente tá junto o dia inteiro no consultório, a gente tá junto em casa o dia inteiro, a gente viaja junto. Se é saudável, não sei, mas tá funcionando. Eu adoro, hoje é muito bom. Mas não foi sempre assim. É desafiador, exige muito saber separar casa de trabalho. Eu demorei muito para separar isso. E é o que a gente conversou, por exemplo, eu e meu irmão,
A gente discute, claro que discute, a gente desentende, a gente não concorda dentro do consultório. A gente pode até ter um momento de tensão ali, da porta pra fora, a gente é irmão, a gente vai almoçar e jantar junto e sorrir, como se nada tivesse acontecido. A vantagem dos meus irmãos é porque eles lidam muito bem com isso. Talvez porque são homens, né? Acho que mulher tem mais, eu não sei. Leva pro pessoal. Assim, talvez se fosse eu sozinha, eu não conseguiria. Mas eles literalmente fazem isso. Tipo, a gente bateu boca, às vezes, né? Discordamos, fomos pra casa pra almoçar. E aí, a gente vai viajar sábado mesmo? Vou fazer, pronto, morreu. Então, saber separar é muito difícil, mas hoje é muito bom. Eu ia te perguntar assim, onde é que começa, você tá me falando dessa relação de vocês com seus irmãos, mas existe um ponto, você acredita, na sua empresa especificamente, considerando essa questão da família, que você diz assim, não, aqui termina a família e aqui começa a minha gestão, pra você separar as coisas? Hoje sim, hoje eu tenho isso bem claro. Se eu tô almoçando com a minha família, eu sou a filha. Se eu tô viajando com a minha mãe, posso falar, né? Porque a gente vive falando do trabalho. Então eu posso falar, posso comentar, posso falar o que eu tô pensando, o que eu tô sonhando, onde eu quero chegar. Posso falar de problemas internos, mas aquilo tem que morrer ali. Tem dias que é mais difícil, mas saiu da porta pra fora. Eu tento evitar ao máximo de levar. Eu acho que muitas empresas, muitos projetos em que as pessoas, para trabalhar juntos também, são família, dão errado por isso. Porque eu já tive uma primeira experiência de organizar um negócio e tal. Meu Deus! Só desentendimento de todos os níveis, porque eu não sabia separar, assim. Se a gente tivesse uma conversa mais difícil na empresa, quando no escritório e chegasse em casa, por que você tá falando comigo? Não conversa comigo, me deixa, eu não quero nem te ver. Eu não tive maturidade pra... Mas hoje, assim, eu tenho uma comunicação muito melhor do que a que eu tinha antes. Então, eu faço muito escutativa. Ai, esses termos são tão babaquinhas, né, assim, mas... É real, assim, às vezes quando eu recebo alguma coisa, eu paro, né, dá vontade às vezes de falar, você tirou isso, mas eu paro, escuto e trago de volta. Muitas vezes eu respondo com outra pergunta, eu falo, mas por que você acha isso? Por mais que eu não concorde com aquilo, mas eu tento também não ficar discordando mentalmente, porque a gente tem esse hábito. Sim. Da pessoa começar a falar, você já tá refutando, já tá assim, 500 argumentos. A pessoa começa a falar, já tem... não. Então, hoje eu tento ter uma escutativa, realmente escutar e tentar entender a visão do outro para que aquilo não vire isso, essa bola de neve. Uma confusão, né? O que você mais admira? Eu sei que é um monte de coisa, mas o que você mais admira na sua mãe, nessa trajetória aí desses últimos anos de vocês? Nossa, minha relação com a minha mãe, assim, ela... foi tudo muito difícil, né? A morte do meu pai. Mas a minha mãe, cara, ela é uma guerreira, sabe? E com uma visão de família que eu vejo que poucas pessoas têm, sabe? Uma visão de gestão familiar, que não é para todo mundo. Durante essa transição em que eu fui me tornando a sócia administradora, para minha mãe foi muito difícil receber. Eu sinto, né? Ela nunca falou, mas eu sinto que foi. A gente tinha muito atrito, eu e ela. E aí, olhando para ela hoje, eu penso, cara, como ela foi dura de ter visto esse processo, visto isso acontecer, de ter acatado. Ela é uma mulher muito fantástica e assim, ela é uma mulher de família mesmo. Incrível os conselhos que ela dá pra gente, como pra mim, principalmente hoje,
tenho uma visão dela muito diferente nesse sentido, porque eu vejo ela, por exemplo, até no meu casamento, ela fala, ó, você tá trabalhando, mas você tem que ir pra casa. Uhum. Ela queria que você ficasse aqui, mas acho que você tem que ir pra casa. Quantas mães fazem isso, né? E até nesse sentido, comigo, com os meus irmãos, ela é uma guerreira. Fala em mãe, a pessoa que tem bebê, Ai, a vida. eu não vou perguntar se, porque eu tive filho e eu descobri que não existe o se, porque é sempre sim, mas eu como. Como que a maternidade como é que foi chegar a essa coisa da maternidade no meio desse processo todo? Porque atuar como dentista, atuar como gestora, ter a família, gerenciar essas coisas e de repente agora mãe. Eu sempre quis ser mãe, é algo meu. Eu sempre falei, não adiantaria nada eu ter todas as realizações profissionais se eu não pudesse ser mãe. Uhum. Não teria trajetória ali. Então, como eu queria muito, é o que deu para conciliar. Mas eu me espelho muito na minha mãe, que também foi uma baita de uma dentista que estava lá, guerreira, estudando sempre, e que teve a gente. Por muito tempo eu falava assim, não, eu quero fazer diferente da minha mãe, porque minha mãe trabalhava demais. A minha mãe, nossa, ela não tinha tempo. Hoje eu já acho que não. Hoje eu falo, cara, ver a minha mãe fazer tudo o que ela fez foi o que me trouxe até aqui, foi o que me fez querer ser também uma mulher de garra. Sim. Então, o que eu quero mais é ser como ela e quero que a minha filha veja isso. Quero que a minha filha saiba que ela pode ser independente, que não tem nada melhor na vida do que você ter o seu dinheiro, de que você ter as suas coisas, você poder falar, nossa, isso aqui fui eu que fiz. Então, eu vi a minha mãe fazendo isso e quero ser esse exemplo para minha filha. É o que acho que é o que dá força. E o que você aprendeu sobre você mesma depois da maternidade? Nossa, na verdade eu não aprendi, eu reaprendi. O que eu não conhecia sobre mim, que de repente eu tive que conhecer. A gente, não sei como é pra todas as mulheres, né? Mas pra mim, o começo foi muito difícil porque parece que foi um luto. Morreu alguém dentro de mim. Morreu, aquele livro eu fechei e abri outro. Uhum. Então eu me vejo hoje até com uma gestão de tempo melhor. Prioridade para o que realmente precisa. Pude aprender a escolher melhor as coisas, o que eu quero fazer, o que eu não quero, o que me serve, o que não serve. Uhum. E assim, nem sei, porque eu ainda tô me descobrindo. Eu acho que a Laís tem 1 ano, é um comecinho de processo ainda. Sim. Falta muito. Ai, de nada. Tem uma fala. Eu vou te perguntar se você já se descobriu dentro dessa fala ou não. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Até que quero, né? Como é que você lida com isso? A gente lida porque tem que lidar, né? Não tem o que fazer. É porque, assim, essas coisas, eu já sofri muito, ainda sofro, claro, mas eu aprendi a aceitar. É assim que funciona, é assim, não tenho... que não tem solução, solucionado está. Exatamente. Então, me dói, claro que me dói. Esses dias, a Laís caiu da cama. Gente, horrível. Da cama. Uma coisa horrorosa, né? Fui pro hospital, não tinha nada, assim. Ela tava normal, rindo, brincando, mas fui pro hospital, porque... E aquilo me doeu tanto. Vai doer. E é isso, vai doer. Vou acolher minha dor. Vai passar. Esse dito, o que não tem remédio já está remediado, é interessante porque eu lidei com a culpa de maneira muito ruim por muito tempo, mas hoje eu lido assim, é o que tá posto. O que eu vou fazer? Daqui pra frente eu faço como der, mas assim, eu posso ficar me afogando nessa culpa que tá me sufocando aqui, ou eu posso levantar e falar, não,
é isso e vou embora. Sim. Mas demorou um tempo pra mim, viu? Até que eu... Mas acho que haja terapia. Terapia. Assim, muitos livros coach, sabe? Eu tenho lá meus... Coach pra mim é uma coisa 880, né? Tem muitos bons, mas tem algumas coisas ruins. Mas, no geral, uma das coisas que eu aprendi fazendo coaches é isso, assim. Você viveu isso, tá vivido. A partir de agora, o que você vai fazer? Sim. Tem um livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade. Que tem um pouco sobre isso. É onde eu peguei. É meu, isso aqui eu vou assumir, vou resolver e vou viver com... Dói, vai doer, ué. Dói mesmo. E aí, você vai ficar parada, né? É isso. Você já falou de terapia, e eu levanto sempre essa bandeira aqui, porque é a bandeira da saúde mental, né? Eu tenho transtornos, então eu preciso da terapia como ferramenta de manutenção de vida. Assim, eu tenho internalizado já isso, que até enquanto existir vida em mim, haverá um psicólogo perto de Pra te mim. acompanhar. É isso. E, inclusive, para que haja mais vida, precisa ter um bom psicólogo, né? Você já entendeu esse processo de colocar limite para você preservar a sua saúde mental? Porque, olha, você tem filho, você tem esposo, você tem a sua família, você tem a sua profissão, você tem a gestão da empresa, você tem essa relação pública da empresa. Chega uma hora que você fala, ai meu Deus... Deixa eu respirar. Você consegue colocar esses limites para manter a sua sanidade mental? Assim, eu não gosto muito de me acomodar, porque o meu medo, quando a gente fala assim, eu preciso parar, porque senão tudo pode virar desculpa, preciso parar porque eu tenho saúde mental. Tem momentos que eu vou viver picos de estresse que não tenho o que fazer, eu vou ter que lidar com aquilo. Tive que lidar, quando a Laís nasceu, com algumas coisas. Não gostaria de ter lidado, mas eu precisava, não tinha outra pessoa, era eu. Então, tem momentos que isso vai acontecer. É sempre uma fase. É o que eu tenho pra mim. Cara, não queria ter que fazer tal coisa, sinto que se eu fizer agora, não tô no meu melhor momento, mas eu vou ter que fazer, então deixa eu respirar, tomar um café e vou fazer bem feito. Faço tudo mais. Se chegar às vezes chega no fim do dia eu falo, não, hoje, agora, chega. Deixa eu desligar meu celular, deixa eu ficar com a minha filha. E isso, não dá pra ser um período grande. Eu não posso me dar esse luxo. E nem acho que seja bom pra mim. Mas assim, na hora que eu falo, agora deu. E é uma questão de autoconhecimento. A gente precisa se conhecer pra saber qual que é o ponto. Mas tem momentos que não tem jeito. Eu tentei já, vou falar uma coisa que aconteceu, quando a Laís tinha acabado de nascer, a gente teve um problema na clínica com uma paciente insatisfeita, isso acontece, e eu falei, cara, não tô com cabeça pra poder lidar com isso agora, mas, aí mandei pro meu gestor, mandei pro nosso, faz a nossa consultoria, mandei pro consultor e ele falou assim, eu posso fazer pra você, mas a melhor pessoa pra resolver isso é você. Você tem capacidade, você sabe, tudo mais. Não. Eu falei, cara, sou eu mesmo. Tô com a Laís ali com 15 dias. Pedi pra paciente, eu falei, me dá uma semana pra eu pensar numa melhor solução pro seu problema, que a gente vai resolver. E aí, nessa uma semana, pensei em tudo, mandei pro meu consultor, conversei com a minha gerente, que é a Kátia. Vamos fazer assim, assado, vamos conversar com ela? Vamos. Pronto, conversando com ela, ela ficou super feliz e tudo mais, e deu certo. É ruim? Claro que é ruim, não tô no meu melhor momento, mas eu preciso dar o meu melhor. Sim. Então, meu medo de às vezes ficar tentando, não, deixa eu blindar Isso não existe, isso não é bem assim que funciona. Sim. E a gente pode acabar caindo numa acomodação. Não tô com psicológico, não, tem que estar. Tem que estar, você tem que estar bem, tem que resolver. Depois que resolver, fechei aquela porta, deitei com a minha filha, dormi. Ai, é isso. Ai, que delícia, nossa. Onde você enxerga a clínica daqui a 10 anos? Eu enxergo ela muito grande. Já enxerga um prédio novo? Nossa, sonhar alto, sonhar baixo dá o mesmo trabalho. Então eu sonho bem alto, eu sonho
Daqui 10 anos, vou te falar que quero estar em vários lugares, não só aqui. Quero estar muito à frente. Olha aí, que delícia, é isso mesmo. Carlos Wizard fala isso, que é o presidente da Mr. Wizard, ele fala isso, ele fala assim, sonhe grande, comece pequeno. Então, sonhar, você sabe, né, a projeção que você tá fazendo, vai, né, dá o seu primeiro passinho, mas sonha lá na frente. Tem alguma coisa, conteúdo, habilidade, alguma coisa que você ainda queira aprender? Que você fala assim, isso aqui eu quero muito saber e não sei. Não, acho que tudo. O que eu sei? Nossa, acho que não tem nada. Eu não tenho nenhuma habilidade fechada. Assim, nossa, sou perfeita. Não tenho. Com tudo. Eu queria melhorar minha habilidade de comunicação. Nossa, tem tantas coisas. Eu queria melhorar a minha. Bom, apesar de ter melhorado muito, eu acho que eu posso me comunicar muito melhor, então ainda tento aprender. A parte de escuta ativa é uma coisa que eu sei que eu preciso melhorar ainda mais. Nossa, tem muitas partes em mim, muitas facetas. Queria gerir melhor meu tempo. Ai, gestão de tempo. O dia que você conseguir aprender, você, por favor, compartilha comigo, porque, meu Deus. Você já leu ali? Tem um livro que chama A Tríade do Tempo. Eu já encomendei esse, mas não li ainda. Só encomenda quando você for ler. Te juro. Não, senão a gente acumula ali. A gente acomoda vendo eles ali. Eu tenho uma meta, assim, sabia? Eu não compro um livro se eu não tiver terminado de ler um. Às vezes eu fico até coçando, né? Deixa eu comprar, mas só por terminar esse primeiro. Senão a gente para na metade. Mas a Tríade do Tempo fala bastante sobre gestão. Difícil aplicar. Já melhorei demais. Mas, assim, queria ter um momento em que eu falasse, nossa, agora eu só corro um pouquinho. Não tem que correr o tempo inteiro. É isso. Cíntia, se você pudesse, pra gente... Faz 1 hora que nós estamos aqui conversando já, podia ficar mais 3. Mas se você pudesse dar um conselho, pensando assim, enquanto tantas empreendedoras que temos por aí, mesma situação que você, situações parecidas com a minha, ocupando papéis que de repente deveriam ser de outras pessoas, mas como você disse, ela teve que assumir, é isso que tem e vai e faz, né? Mas se você pudesse dizer uma coisa para essas pessoas que estão aí assumindo múltiplos papéis, essas mulheres não acreditando muito, ou duvidando muito se vai ou se não vai, que é um lugar onde você já deve ter estado muitas vezes. O que seria que você diria? Pode ir aqui e falar para elas. Que difícil, né? Mas... Bom, primeiro não se acomode. A gente tende a colocar problemas demais. Então não se acomode. Veja, procura a solução. E, nossa, ser mulher é muito difícil, né? Mas, sendo mulher, faça o seu melhor. A gente ocupa posições de homem, talvez até muito melhor que os homens, e a gente não se enxerga dessa maneira. Então, faça o seu melhor, busque sair da zona de conforto para crescer, porque senão a gente fica na mesmice. Mulher tende, assim, não sei o que eu tô falando, mas mulher tende a acomodar com mais facilidade, tanto que, assim, os empregos que pagam menos é pra mulher, porque onde ela tem... Mulher tem filho, tem isso, tem aquilo. Então, onde ela tem mais segurança, ela tende a ficar. Sim. Homem não. Homem, ele se arrisca muito mais. E é onde eu acho que a gente pode... A gente não precisa se arriscar igual um homem, mas a gente pode mais. E a gente se limita muito, pensando, mas como é que vai ser com meu filho? Vai ser. Vai acontecer. Então, tente ir pra fora. Tente sair da sua zona de conforto. Se fosse pra... Eu tô escutando isso aqui com meu coraçãozinho bem aberto, pensando o que eu tenho que fazer. Cíntia, obrigada por ter aceitado esse convite, obrigada por ter vindo, por estar aqui, né, por falar com essas pessoas todas. Que conversa rica, que delícia. Né? Foi muito inspirador
Como a escola, né, da vida, assim, o estudo, o treinamento, a disciplina, o propósito, a gestão, tudo isso pode caminhar junto, né? E escutar você falando sobre isso e como é que esse legado que é da sua família continua, né, se perpetuando através de você agora. Parabéns. Muito obrigada. Fico feliz pelo convite. Igual eu disse no começo, né? Não me vejo com os olhos que você me descreveu. Quero começar a me ver assim, porque fiz muito, com certeza, mas acho que parece que sempre a gente pode fazer um pouco mais. Sim. Fico muito feliz por você confiar em mim, confiar nas minhas palavras. Claro que sim. Espero que eu tenha entregue o que você propôs no podcast de hoje. Espero que assim tenha conseguido inspirar, mudar. Realmente empreender não é fácil. Nós mulheres sofremos mais nessa parte. Mas acredito que a gente pode ir além. E acho que a gente pode fazer melhor. Mulher tem uma dinâmica, uma forma de pensar muito melhor. E acho que se você está começando, o primeiro passo é esse. É começar. Vamos começar. Muito obrigada. Você ouviu o Ponto Criativo, o podcast da Criativamente Treinamentos. Histórias que inspiram, pessoas que nos motivam. É isso que você vai encontrar por aqui. E lembre-se aí na sua empresa, crie os seus próprios pontos criativos.